Nós hoje vamos iniciar uma nova série de mensagens, onde nós vamos trabalhar a sua vida em missão. A sua vida em missão. Você está em missão. Desde o momento que você entregou a sua vida a Jesus, você está em missão. Agora, o que é uma vida em missão? O que é ter uma vida em missão? Nesse mês de maio, como a pastora Rose disse, nós vamos estar trabalhando sobre missões. É o nosso mês de missões nacional, da nossa igreja missionária no Brasil inteiro. Estamos trabalhando missões. Nós temos trabalhado isso no nosso coração e que nós possamos continuar trabalhando isso nas nossas vidas. E que nós possamos participar deste momento de missões de uma forma efetiva. Sabe, tanto nas orações, tanto orando, porque é importante nós orarmos, né? Porque missões se faz de 3 formas. Nós oramos, nós contribuímos e nós vamos. Se você não vai, você deve orar e contribuir para missões. É muito importante isso, porque vidas dependem disso. E nós temos trabalhado isso em 2 frentes na nossa igreja aqui em Carapó. Nós temos o nosso missionário Marquinhos, em 3, né? Temos nosso missionário Marquinhos no México, que a igreja contribui mensalmente com ele. Ele está lá em Chiapas, trabalhando, servindo ao Senhor Jesus, levando as boas novas da salvação para aquele povo lá. Nós temos contribuído também com o projeto da igreja missionária lá em Moçambique. Em Moçambique, queridos, nós temos alguns pastores que nós sustentamos e ajudamos eles lá, porque é muito difícil lá. E com a pandemia ficou pior, ficou mais difícil ainda. Pra você ter uma ideia, para nós ajudarmos, nós ajudamos alguns pastores que cuidam de aproximadamente 7.000 pessoas. E essas 7.000 pessoas, elas estão em igrejas, põe lá, William, por favor. Estão em igrejas, queridos, que são debaixo de árvores, são em barracos com lona, baixinho. Então, é dessa forma. E nós estamos ali sustentando esses pastores, ajudando esses pastores a permanecerem firmes para continuar levando as boas novas. E um pedido da igreja em Moçambique é o quê? Que nós os ajudemos a ter Bíblias. Para você ter uma ideia, algumas igrejas dessas que esses pastores cuidam, às vezes são igrejas de 30, 50 pessoas, 100 pessoas, algumas dessas igrejas têm uma Bíblia, para todos. A gente não entende isso, porque para nós é muito simples, você ter uma Bíblia, mas para eles é muito difícil. Então a sua contribuição vai fazer com que essas Bíblias cheguem, com que esses pastores continuem, permaneçam, e eles possam continuar cuidando dessas pessoas e ganhando muitas pessoas para Jesus. Nós, durante esse mês todo, as nossas ofertas, nós vamos entregar para missões. Mas não só em Moçambique, nós temos a nossa missão aqui na aldeia Teicuê, na nossa igreja em Mite, Igreja Missionária Indígena Teicuê, onde Deus tem feito algo tremendo ali, queridos, algo maravilhoso, algo sobrenatural. Os cultos, tem 2 lugares de cultos, de sexta-feira e de hoje, domingo. De sexta-feira tem em torno de 40, 50 pessoas. O de hoje está tendo em torno, já chegando, beirando as 80 pessoas. E eles batizaram 12 pessoas agora, né? Foram 12 pessoas que batizaram. E, queridos, isso glorifica o nome de Jesus, e nós, como igreja missionária, nós devemos participar, nós devemos investir, nós devemos realmente ter o nosso coração na obra do Senhor, porque é isso que Deus deseja. E uma das coisas que nós estamos trabalhando, agora dia 12 de maio, é 12 de maio, né? 12 de junho, nós teremos uma galinhada, 12 de junho, nós estamos em maio,
Estou perdido aqui, né? Cheguei de viagem agora, estou meio perdido ainda, né? Mas dia 12 de junho nós teremos uma galinhada. Essa galinhada é em prol de quê, queridos? Da construção da igreja lá na aldeia Teicuê. Um lugar onde nós vamos poder abençoar a comunidade. O bairro onde ela está localizada, onde vamos erguer ali, nós vamos começar com uma quadra poliesportiva. E por quê? Porque nessa quadra nós vamos poder abençoar a comunidade. A comunidade naquele lugar tem cerca de 3.000 pessoas. E a escola ali, naquele lugar, ela não tem uma quadra poliesportiva. Então nós, através dessa quadra, vamos poder abençoar aquela comunidade. Então, queridos, nós precisamos que você compre, que você pegue convites, que você leve convites para vender para outras pessoas, porque é importante nós contribuirmos para que a igreja de Jesus Cristo alcance aquelas pessoas ali, alcance aqueles irmãos indígenas ali. E é muito importante que nós façamos isso, porque a única coisa que pode transformar uma pessoa é o Evangelho. A única coisa que pode mudar a vida de uma família é o Evangelho. Então contribua, faça parte disso. Faça parte desse mover de Deus, tanto ali na aldeia Teicuê, quanto lá em Moçambique. Então, no terceiro domingo, nós estaremos distribuindo alguns envelopes, onde você vai poder colocar a sua oferta missionária. Separe, ore, aquilo que Deus colocar no teu coração. Não tenha medo, porque é de Deus. E você vai poder abençoar a obra do Senhor Jesus. Os convites da galinhada está com a Bianca. Levanta aí, Bianca, por favor. Aquela morena ali, tá? Você pode procurá-la após o culto e adquirir com ela e levar convites. Lembrando que se você levar convite, você está garantindo que esses convites serão vendidos. Ah, mas então eu não vou levar. Se você não pode levar 10, leva 3. Garanta 3. Se você não conseguir vender 3, você consegue pagar 3. E você vai ajudar a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, como que é viver uma vida em missão? Como que é viver essa vida em missão? Nessa nova série de mensagens que nós vamos trabalhar, a sua vida em missão, a minha vida, a sua vida em missão, nós vamos explorar algumas possibilidades maravilhosas, onde é uma aventura de como viver uma vida entregue a Jesus, de como viver esses momentos na presença de Jesus, sabe, de você ter Jesus e seguir a direção do Espírito Santo de Deus, ter Jesus e seguir a orientação do Espírito Santo de Deus. A nossa vida, queridos, a sua vida, necessita ser guiada pelo Espírito Santo. Nós temos que ouvir o Espírito Santo e segui-lo, sem discussão. Nós somos muito hábeis em dizer, não, mas isso não é para mim. Eu não sei falar, eu não sei agir dessa forma. Não, Espírito Santo, isso é para outras pessoas. É para mim, é para você. Nós temos que ouvir e seguir o Espírito Santo, queridos, sem discussão. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para isso. Porque se você aceitar essa missão, ela mudará o seu jeito de viver, ela vai mudar a sua vida, o seu contexto de viver. Porque a vida em missão, ela é cheia de propósito e de vida e de alegria. Ela significa, queridos, que você compreende e vive o chamado pessoal de Deus para você. Você compreende, você entende o chamado de Deus na sua vida. Você entende que você foi chamado por Deus para algo sublime e maravilhoso. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mateus 28, um texto que nós já conhecemos. Ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus. O que é uma vida em missão, queridos?
O que é ter uma vida em missão? Existe um termo latim que diz mission Dei, que significa missão de Deus ou o enviar de Deus. É isso que Deus quer, viver uma vida em missão. É você viver a missão de Deus. É você ser enviado de Deus para fazer aquilo que é do desejo dEle. E nesse texto que nós lemos agora, se refere à grande missão de Deus, que é o que? Em restaurar a humanidade para Ele de volta. Lá em Gênesis capítulo 3, o pecado entra no mundo, o homem quer tornar senhor da sua própria vontade, e aí o que ele faz? Ele se afasta de Deus, se afasta da presença de Deus, e a grande missão de Deus é fazer com que nós percorramos o caminho de volta, nós voltemos para Deus. E quando Deus faz isso, quando Ele começa lá no princípio, através dos animais, e depois com Jesus Cristo, quando Ele envia Jesus Cristo para morrer numa cruz, mas não só para morrer, mas para ao terceiro dia ressuscitar dos mortos. E nós hoje, nós participamos da ceia do Senhor, não é para lembrar que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Inclusive o texto lá de Mateus diz que nós vamos estar anunciando a volta de Jesus. Não é só que Ele morreu e ressuscitou, mas que também Ele vai voltar, como esse cântico que nós cantamos há pouco, que a igreja vai ser arrebatada. A igreja é todo aquele que tem Jesus no seu coração, que vive Jesus, e essa é a missão, é o chamado de Deus para nós, é o que Deus deseja para a sua igreja, nos convidando a participar dessa missão. Queridos, é um privilégio. O que está acontecendo há milhares e milhares de anos, não é de ontem, é milhares de anos que a missão de Deus está acontecendo, e ela continua hoje, e deve continuar hoje comigo e com você. Nós não podemos parar, e nós precisamos lembrar de uma coisa, queridos: Jesus é a peça fundamental nessa missão. Jesus é a peça fundamental nessa missão. Fala comigo assim: Jesus é a peça fundamental nessa missão. Jesus é a missão, gente. Jesus é a verdadeira missão, que cada um de nós fomos chamados. E através de nós termos esse acesso garantido para fazer parte dessa missão, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nós tivemos acesso a participar dessa missão. Jesus não apenas abriu o caminho para que nós pudéssemos nos reunir em um relacionamento com Deus. Jesus não só abriu o caminho para que eu e você pudéssemos, ter intimidade com Deus, andar com Deus, conhecer a Deus, mas Ele faz isso, queridos, para que eu e você, como Jesus, possamos ser exemplo de vida para cada um. Nós possamos ser um exemplo de vida. Olha para mim aqui, olha para mim, todos olhem para mim aqui agora, e responda para você: você é um exemplo de vida? Responda para você. Você é um exemplo de vida que as pessoas podem seguir? Você é um exemplo de homem e de mulher de Deus que as pessoas podem seguir? Você é um exemplo de homem e mulher de Deus que tem o caráter de Cristo? Jesus, Ele precisa estar incrustado nas nossas vidas. E nós vemos nesse texto da grande comissão de Mateus 28, que nós lemos, é o nosso chamado, queridos, é a exortação de Deus, vinda dEle, direta de Jesus, para com cada um de nós. Essa comissão, toda a autoridade me foi dada, e eu estou passando para vocês, para que vocês vão, façam discípulos, ensinem aquilo que eu mandei eles fazerem. Então, entendendo um pouco melhor esse texto bíblico que nós lemos, da grande comissão, nós podemos ver que Jesus recebeu toda a autoridade, e Ele dá toda a autoridade para cada um de nós. Para quê? Para que a gente se enche?
para que nós nos achemos melhores, para que nós pensemos que somos mais do que os outros, para que nós falemos, não, eu estou salvo, aquele ímpio, aquele que não tem Jesus, está perdido. Não. Jesus nos dá essa autoridade. Para quê? Para que nós possamos fazer discípulos. Jesus nos deu autoridade para fazer discípulos. Jesus fez discípulos. E Jesus manda, nos dá uma ordem para ir e fazer discípulos. Jesus não está pedindo por favor, Jesus não está falando assim, pelo amor de Deus, façam discípulos. É uma ordem, ou você obedece ou não. Não tem meia obediência. A ordem só existe obediência ou não. Ou você obedece fazer discípulos, ou você não obedece fazer discípulos. E é isso que Jesus está dizendo, eu fiz discípulos, façam discípulos. Façam discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos. E ele diz que é para nós, Jesus nos dá essa ordem também, para nós ensinarmos os discípulos a obedecer a tudo que ele nos ordenou a fazer. E aí muita gente não faz discípulo porque dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Jesus levou 3 anos e meio com os discípulos dele. Um traiu ele, o outro negou ele, os outros 2 ficaram lá discutindo quem que ia ficar, sabe, um do lado do outro, querendo ser mais do que os outros, e assim por diante. Eram os discípulos de Jesus, todos imperfeitos, todos pecadores, todos cheios de falhas. Mas Jesus escolhe aqueles discípulos, e Jesus escolhe a mim e a você, cheio de falhas, do jeito que você é, para que você faça discípulos, e você cuide desses discípulos. Você alimente esses discípulos, você ensine esses discípulos, você cuide desses discípulos. Foi o que Jesus fez com os discípulos dele, andou com eles 3 anos e meio, ensinando, e por isso a palavra chega até nós. E é por isso que Deus, através de Jesus, nos dá essa ordem. E Jesus nos garante que Ele vai estar conosco até o fim. Ele diz, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. E Ele quer que eu e você estejamos com os nossos discípulos. Os discípulos que você vai fazer não é parecendo com você. O discípulo que eu e você devemos fazer deve ser parecidos com Jesus. Devem ser discípulos de Jesus. É isso que nós devemos fazer. E Jesus diz isso para nós. E aí João 8:31 diz, então Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Jesus disse o quê? Ide, ensine. Ensine a obedecer. E aí Jesus agora em João 8, ele diz para nós, se vocês continuarem fazendo isso, a obedecer os meus ensinamentos, vocês serão meus discípulos de verdade. Não só farão discípulos, mas serão meus discípulos de verdade. Então não é um chamado para alguns, não é um chamado para pastores, para missionários, para quem tem o dom de evangelismo. Isso aí muitas vezes, muitas pessoas se esconderam atrás para não evangelizar, para não levar as boas novas, em dizer, eu não sei falar. Você não sabe falar o que Jesus fez por você? Se você não sabe falar é porque Ele não teve oportunidade no seu coração de fazer alguma coisa. Se você não sabe explicar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, é porque você não permitiu que Ele fizesse ainda. Então você precisa abrir o seu coração. E é um mandamento, queridos, para nós. É um mandamento para mim e para você. Enquanto nós somos seguidores de Jesus, enquanto nós andamos com Ele. Agora a pergunta que nós precisamos fazer para nós é essa: você é um seguidor de Jesus? Faça essa pergunta para você, eu sou um seguidor de Jesus? De verdade? Eu sou um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Se você é um seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, então você obedece o que Ele fala. Você faz o que Ele fala. Isso pode parecer uma tarefa difícil, e realmente em alguns momentos, em alguns aspectos é muito difícil. Mas você não foi chamado para fazer isso sozinho.
Jesus disse que estaria convosco, Ele estaria conosco. E antes de Jesus subir ao céu, Ele disse para os seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês só. Vou clamar o Pai para que Ele envie o outro Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará com vocês até o fim. E é isso, queridos, você não foi chamado para fazer essa obra sozinho, para fazer discípulo sozinho. O Espírito Santo vai estar com você. Ou seja, colocando isso de uma forma bem simples, sabe, viver como seguidor de Cristo onde você estiver. Sabe, você precisa abrir a sua boca e falar para as pessoas sobre os aspectos que você tem, sabe, sobre a esperança que você tem de Jesus, sobre aquilo que Jesus tem feito na sua vida. É isso que ele está dizendo: aonde você estiver, em todo lugar, não significa aonde eu achar que deva ser, é em todo lugar. Você deve, sabe, proclamar. Por muito tempo, queridos, isso é uma verdade, não nego isso, tem que acontecer. Nós temos que, sabe, evangelizar com a nossa vida, mas nós não podemos esquecer que nós temos que evangelizar com a nossa boca. Por muito tempo as pessoas usaram essa muleta. Não, a minha vida é um exemplo, mas a sua boca é? É isso, queridos, que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite. Eu preciso ser um exemplo de vida, de caráter de Cristo, de temor a Deus, de homem e de mulher de Deus, mas eu também preciso falar com a minha boca aquilo que Jesus tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem transformado o meu coração, onde você estiver. Por isso é importante você conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus, você mesmo. Você precisa conhecer a Deus. Eu ouvi essa semana o pastor Douglas Gonçalves respondendo uma daquelas perguntinhas, e estava lá escrito assim: o pastor, é o seguinte, o meu pastor na igreja, sabe, eu não tenho, tipo assim, não estou gostando, a mensagem está sendo meia fraca, o que eu devo fazer? Devo sair da igreja, mudar da igreja? E ele deu uma palavra muito, muito clara a respeito disso. Ele falou assim: você está errado, você está enganado. Estou usando as minhas palavras, não as palavras dele. Mas ele diz assim: você, quando Paulo está dizendo lá que você deve alimentar em casa, quando ele estava falando lá da ceia, eles vieram e tal, e eles queriam comer, porque comer ali, e ele falou: não, vocês se alimentam em casa, porque aqui nós vamos fazer apenas uma memória, aquilo que nós precisamos. Aqui na igreja, queridos, nós precisamos, nós vamos aprender, nós vamos crescer, sim, mas nós, na verdade, cresceremos e conheceremos a Deus, em casa. Sabe, é você com a palavra de Deus, você com a Bíblia, você com o joelho no chão, você orando, você jejuando, você tendo o seu momento com Deus. Mas eu não sei o que fazer. Se você sabe ler, mas eu não sei ler. Hoje nós temos uma facilidade tão grande, a Bíblia em áudio de graça para você, onde você quiser, que celular que você tiver, a Bíblia em áudio cabe lá. Nós podemos conhecer ao Senhor. É um conhecimento pessoal, você precisa ter esse conhecimento com Deus, você precisa ter uma experiência pessoal com Deus, para de viver de experiência dos outros, para de viver de experiência de YouTube, para de viver de experiência de pastores, fulano, ciclano, beltrano. Viva a sua experiência com Deus, e você só vai viver essa experiência com Deus, quando você se aproximar dEle. Como Oséias diz, lá em Oséias 6:3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. E você vai conhecer a Deus, sozinho, é você e Ele. E é isso que nós precisamos. Por isso que é importante você ter experiências com Deus. E para isso, para você ter essas experiências pessoais com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, você precisa conhecê-lo. E você só o conhece através da palavra de Deus, através da Bíblia, através de orar,
através de falar com Ele, de ouvir Ele através da palavra. É assim que a gente tem um relacionamento com Deus, é assim que a gente começa a conhecer Jesus. Na Bíblia foi registrado um texto interessante, onde Jesus pergunta aos seus discípulos: o que os homens estão dizendo aí que eu sou? E aí, eles respondem, depois Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Vocês dizem que me conhecem, mas quem eu sou para vocês? E aí o texto bíblico, eu vou ler o texto bíblico, você pode acompanhar esse texto aí na tela comigo. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, afoito, né? Ele logo já responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É isso, queridos, nós precisamos conhecer a Jesus, nós precisamos ter um relacionamento, mas quem você diz que Jesus é? Jesus pergunta isso para os seus discípulos, que estavam caminhando com ele estava ensinando os discípulos, eles estão dizendo isso, e vocês? Pedro, num rompante, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu certinho, nota 10, Pedro. Depois ele recebeu um 0 mais à frente, mas esse momento foi 10. E gente, é isso, quem é Jesus para você? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, na sua vida? Ou ele é apenas um homem, que você ficou sabendo na história, o que você diz todo dia hoje é dia 1º de maio de 2022, aproximadamente 2022 anos atrás, Jesus veio e mudou a história da humanidade. Será que é isso, queridos, que Jesus é para você? É um Jesus histórico? Ou é um Jesus vivo na sua vida? Ou é um Jesus que tem mudado a tua história? Ou é um Jesus que tem te restaurado, tem curado? Ou é um Jesus que tem restaurado o teu lar, a tua casa, a tua família, o teu casamento? Que Jesus é esse? Quem é Jesus para você? É um Jesus que você ouviu falar, como Jó, ele diz lá no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você pode dizer isso? Se não, queridos, você precisa ter uma experiência com Deus, e começa a partir de agora. Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero não conhecê-lo de ouvir falar, não de assistir no YouTube, mas eu quero de andar com o Senhor, de ter um relacionamento, de ouvir o Senhor, de entender que o Senhor está falando comigo. E quando você conhece alguém, queridos, quando você compreende a forma dessa pessoa agir, quando você começa a conhecer a personalidade de uma determinada pessoa, você quer ficar com ela, você quer investir tempo com ela, você quer, estar com ela mais e mais. Algumas pessoas perguntam para nós, né, como que vocês conseguem? Porque eu e a Rose, nós 24 horas juntos, gente. É o tempo inteiro nós estamos juntos, nós trabalhamos juntos, nós moramos juntos, graças a Deus, né? E nós vivemos juntos, dormimos juntos, acordamos juntos, todo dia, dia e noite, todos os dias do ano. E às vezes vocês não se cansam? Não. E quando a gente está longe, tem vontade de estar perto. Quando está perto, quer continuar perto. Não quer ir longe não, viu? Vocês pensaram que eu ia falar isso, né? Vocês pensaram, né? Não, quando a gente está perto, a gente quer continuar perto. A gente quer continuar junto. E é isso, quando você começa a conhecer uma pessoa, sabe por que você não tem essa vontade? Porque você não tem conhecimento de Deus. Você não tem conhecido Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai querer conhecê-lo. A palavra de Deus não é difícil, queridos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Nós podemos
Nós podemos andar com Ele, nós podemos conhecê-lo. Era isso que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Eles estavam conhecendo Jesus, eles queriam andar com Jesus. E quando nós devemos fazer o mesmo, continuar conhecendo a Jesus, continuar caminhando com Jesus. É isso que nós devemos fazer. Como que é a vida em missão? Como que é a vida em missão? Algumas vezes a vida em missão parece algo grandioso, algo maravilhoso, algo tremendo. Você está fazendo, você está vendo. Algumas vezes parece algo insignificante. Parece que você não está fazendo nada, parece que nada faz sentido. Alguns dias você vai fazer com outras pessoas junto com você. Outras vezes você vai estar fazendo sozinho, sem uma pessoa física. Mas lembra que você nunca vai estar sozinho. Jesus disse que Ele estaria conosco até o fim. Você nunca vai estar só. Você nunca vai conseguir estar só se você estiver, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a missão. Então, essa é a missão. Você nunca vai fazer sem a ajuda do Espírito Santo. A missão não é feita sozinho, sem a ajuda dEle. Ele vai estar te dando as estratégias, Ele vai te mostrando o caminho, o Espírito Santo vai te, direcionando para onde, o que você fazer. Mas pastor, o senhor está falando essas coisas, eu não estou entendendo, como que eu vou fazer isso para acontecer na minha vida? É paulatinamente, é uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Nenhum de nós começamos a correr, nós começamos a nos arrastar, engatinhar, dar os primeiros passos, depois correr da mãe, e aí estamos andando aqui. É assim, a nossa vida com Deus, conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é um passo de cada vez. Não tente engolir um pedaço de carne grande, você tem que mastigar ele, até ele ficar, num tamanho que você possa engolir. E é assim, queridos, a nossa vida com Deus. O Espírito Santo, Ele vai te capacitando, vai te dando sabedoria, vai te mostrando o caminho, vai te mostrando, orientando e garantindo que a missão seja efetiva, você consiga fazer. Agora, queridos, uma vida em missão não é uma tarefa, é um estilo de vida, é um comprometimento, que nós assumimos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós falamos isso, para nós aqui, é muito superficial nós entendermos isso, porque nós vivemos num país livre. Você viver a missão, fazer um negócio assim, será? Por quê? Porque nós temos liberdade, podemos fazer. Mas quando uma pessoa mora num país que é proibido o Evangelho, quando a pessoa mora num país onde as pessoas não têm liberdade de proclamar a sua fé em Cristo Jesus, eles entendem com facilidade isso. E aí para eles, com certeza, nunca vai ser um peso, é um estilo de vida, porque eles estão assumindo todos os riscos possíveis, eles estão assumindo o risco de morte, por causa do Evangelho, por causa do amor a Jesus, porque um dia eles aceitaram a Jesus, e aceitar a Jesus é aceitar a sua missão. Se você aceitou a Jesus, queridos, você aceitou essa missão, e se você aceitou essa missão, você deve ter uma vida em missão, e a nossa missão é ide, fazei discípulos, não é convencer ninguém, o Espírito Santo você não tem que convencer, esse é papel do Espírito Santo, mas você precisa ter conhecimento de Deus. Uma vida em missão, queridos, é um privilégio. Você tem que ter isso no seu coração, porque se a missão, o ide, o proclamar as boas novas, é uma tarefa, é uma obrigação, é uma dificuldade para você, você tem que repensar a sua fé, o seu encontro com Jesus, porque talvez você precisa fazer um concerto com Deus, ou
ter uma entrega pessoal e verdadeira com Jesus. Porque em nenhum momento a nossa missão é difícil, é um privilégio. Tem dificuldades, tem perigos, tem coisas que você vai, sabe, ser colocado, né, para muitas pessoas é uma vergonha. Você tem que vencer essas vergonhas. E você tem que ser um discípulo de Jesus onde você estiver. E Deus tem trabalhado isso muito na minha vida. Muito, muito tempo Deus tem feito isso na minha vida e continua fazendo. Porque eu nunca fui de levar desaforo para casa. Eu nunca fui de ir num restaurante ou ir em algum lugar e, de repente, alguma comida, algum prato, né, até algumas vezes envergonhei minha família por causa disso, não saiu do jeito que eu pedi, eu virava uma fera, ficava bravo e falava. Quando eu ia no mercado, queridos, eu ficava indignado, porque estava lá o preço. Vamos pôr um exemplo aqui, R$10,89. A pessoa não tinha 10 centavos, ou ela tinha 10 centavos, ela não me devolvia um. Não existia nem a moeda de um mais. Mas eu ficava indignado, porque eu achava que a pessoa devia falar para mim, eu não tenho esse valor, pode passar? Mas aí, queridos, Deus tem trabalhado no meu coração, porque se eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho que entender que eu tenho que agir diferente, aonde eu estiver. Sabe, tem muito crente fazendo barraco, tem muito crente batendo na mesa, eu fiz isso muitas vezes. Tem muito crente cheio da razão e vazio do Espírito Santo. Cheio de si mesmo e nada de Deus. Sabe por quê? Porque não é isso que Deus quer, porque com que cara eu chegaria depois de falar com uma pessoa no caixa, maltratar a pessoa no caixa, porque ela não me devolveu 3 centavos para falar do amor de Jesus? Qual é a cara que eu ficaria com um padeiro que talvez eu maltratasse, porque não me entregou aquilo que eu pedi? Como que eu falaria de Jesus para essa pessoa, se eu não estou exemplificando Jesus na minha vida? Se você não é um exemplo de Jesus, você precisa repensar a sua fé, o seu temor a Deus, a sua vida com Deus. É muito fácil fazer barraco, é muito fácil nós estarmos na nossa razão. Na minha razão, eu não deixo... Queridos, você perdeu a razão. Nós precisamos ser tratados nisso. Nós precisamos ser curados nisso. Porque o Evangelho de Jesus é muito mais importante do que isso. É muito mais importante do que uma pizza que foi trocada. Do que talvez uma pizza que veio fria. Do que colocaram cebola, porque você não gosta de cebola e você pediu para não pôr cebola. E você, bravo, porque puseram cebola. A vida em missão é um privilégio. E é por causa da missão, eu posso abrir mão de muitas coisas, por causa do amor a Jesus. Por causa da minha vida com Deus, que precisa refletir Jesus para as outras pessoas. E é isso que nós precisamos. Lembre disso, queridos, quando você aceitou Jesus, você aceitou a missão. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu um propósito e uma identidade. Você foi carimbado pelo Espírito Santo de Deus como propriedade dele. Você recebeu a identidade de Cristo na sua vida. E um propósito. O propósito é cumprir a missão, fazer discípulos, ensinar os discípulos a obedecer o que Jesus disse. Essa é a nossa tarefa. Nós fomos salvos e chamados de acordo com o propósito, de acordo com a missão. Nós fomos escolhidos. Se você já questionou qual que é o seu propósito na vida, talvez você tenha questionado, eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei, sabe o que você deve fazer? Eu não sei qual que é o meu propósito na vida. Eu devo fazer o quê? Jejuar 21 dias, ler a Bíblia de joelho. Pode ler a Bíblia de joelho, é ótimo, não faz mal não.
Sabe o que você tem que fazer? Se você não sabe qual que é o propósito da sua vida, olhe para Jesus. Aquele é o propósito da sua vida. É ser como Jesus. É imitar Jesus. É agir como Jesus. É falar como Jesus. É ser o bom perfume de Cristo. É você exalar o bom perfume de Cristo, onde as pessoas percebam que a sua vida mudou. Você pode ter sido como eu, de bater na mesa, de querer ver o negócio ali e falar, não foi isso que nós combinamos. E você pode ser transformado, como eu tenho sido transformado, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. É isso que Jesus quer. É isso que Ele deseja para cada um de nós, queridos. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Ele já mostrou para nós. Jesus já mostrou. Você é chamado, queridos, para se juntar a Deus nessa missão de restaurar a humanidade para Ele novamente. Você já foi, Ele já chamou você. Mas você está talvez aqui hoje, você fala assim, mas eu estou aqui hoje, eu caí de paraquedas aqui hoje. Não. Ele te chamou para que você faça parte dessa missão. Por isso você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Agora, queridos, tudo que é necessário para fazer parte dessa grande comissão, Cristo Jesus já fez. Tudo que já, tudo que precisava fazer, Jesus já fez, basta ir, basta fazer, é o que nós precisamos fazer. Eu estou esperando um sinal de Deus, que é maior sinal de Deus que Jesus. Eu estou esperando um anjo vir falar comigo, queridos, não vai aparecer anjo para você falar com você não, porque se aparecer um anjo, você vai se borrar todo, me perdoe a expressão. Porque em nenhum lugar na Bíblia você encontra alguém que viu o anjo e ficou, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que espetacular. Todos tremeram de medo. E eram homens de Deus, hein? Então, queridos, Jesus já fez, basta nós fazermos. Basta você se alimentar diariamente da palavra de Deus, para que você conheça Ele, para que você tenha conhecimento de Jesus, para que você tenha uma intimidade maior com Jesus, para que você aumente o seu relacionamento com Jesus, você conheça Jesus pessoalmente, para que você possa orientar as pessoas, para que você possa fazer discípulos. E junto com isso, queridos, você pode também dizer às pessoas daquilo que Deus fez na tua vida. Você pode dizer que você foi perdoado dos seus pecados. Você foi liberto. Jesus está te libertando. Talvez você fale assim, mas eu não fui liberto. Como que eu vou falar de algo que ainda está... Eu falo, não fui liberto, mas estou sendo. Vamos pensar aqui numa coisa que todo mundo fala, né? Eu mato, não roubo, não bebo, não fumo. Eu fumava 3 carteiras de cigarro, estou fumando só 2 agora, porque Jesus já está me ajudando. Estou fumando só 1 agora, porque Jesus está me ajudando. Então, faça, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, fale aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Não crie, não invente, fale aquilo que Ele faz com você, em você. O maior testemunho é o seu, o maior exemplo é o seu. E anuncie, queridos, o Evangelho. Anuncie as boas novas. Anuncie a quem? Anuncie aos seus pais. Anuncie aos seus irmãos. Anuncie aos seus tios, tias, primos, primas. Anuncie aos seus sobrinhos. Anuncie os seus amigos. Anuncie no seu trabalho, querido. Anuncie na academia. Anuncie, no centro acadêmico. No ambiente acadêmico, no ambiente da faculdade, da escola. Anuncie. Não se esqueça, queridos, faça discípulos. Querido, você não pode só plantar uma semente e deixá-la lá. Você precisa plantar essa semente e regá-la. É isso que é fazer discípulos. Plantar a semente para os outros regar é uma coisa. Jesus não falou isso.
Jesus falou para você fazer discípulo. E fazer discípulo é plantar uma semente e cuidar dela, até que ela continue a fazer o mesmo que você fez. Ela vai plantar uma semente e vai cuidar dela também. E assim sucessivamente, até nós ganharmos o maior número de pessoas para Jesus Cristo. Levar pessoas a conhecerem a verdade a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Fale sobre o amor de Deus. Fale sobre Cristo, o que Jesus tem feito na sua vida. Plante, regue essa semente. E para você pensar e refletir, queridos, eu tenho uma única pergunta para você. Você está sendo efetivo em sua missão e obedecendo? Você está cumprindo a missão que Deus te deu? Talvez nessa noite você possa dizer assim, mas eu não sei nem o que é, não estou entendendo muito bem o que é missão. Para você começar a entender, você precisa ter um encontro com Jesus. Eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos. Onde você está? Curvar sua cabeça. Para que você reflita sobre isso. Se você quer fazer parte da missão e obedecer o Senhor Jesus, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa andar com Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confessar Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E é isso que eu estou falando agora, queridos, para você. Aonde você está? Onde você está? Todos com os olhos fechados. Se você quer fazer parte dessa missão, você precisa andar com Jesus. Se você quer andar com Jesus, eu te convido a levantar uma de suas mãos e eu vou orar com você. Aí onde você está? Levante uma de suas mãos. Se você quer fazer parte dessa missão, se você quer ter Jesus no seu coração, pode abaixar. Mas alguém deseja entregar e colocar, porque Jesus, o Evangelho de Jesus é o único que pode transformar a tua vida, o teu lar, a tua família, o teu casamento. Jesus é o único que pode mudar a tua história. Se você quer que Ele mude a tua história, ande com Ele. Se você quer andar com Ele, levante uma de suas mãos, eu vou orar com você. Coloque a sua mão no seu coração, você que levantou a sua mão, e ore comigo assim: Senhor Jesus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu preciso de andar contigo, eu preciso te conhecer, e eu coloco a minha vida agora nas tuas mãos, para que o Senhor mude a minha história, mude a minha casa, mude a minha família, mude o meu casamento, mude a minha pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Faça de mim uma nova criatura. Eu te aceito, eu te recebo. Cumpra em mim a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor possa escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. E que, ó Deus, eles possam, Senhor, receber a alegria do Senhor em seus corações. As coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que colocou a sua vida nas mãos de Jesus, logo após o culto terminar, eu peço que você passe lá no balcão, deixe o seu nome e o seu telefone, para que nós possamos entrar em contato com você durante essa semana. Se você, participando conosco online, fez essa oração também, e nós queremos conhecer você, vai lá, deixa o seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você, ok?